Bom dia, meus educandos queridos. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Saudades de cada um de vocês. Se cuidem, logo logo estaremos de volta. Faça as tarefas solicitadas. Hoje são exatamente segunda-feira, 20 de abril de 2020. Daremos início à aula de História. Antes de iniciarmos a aula de História, estão proibidos quaisquer comentários. Não escreva nada. Passo 2. Abra os arquivos e siga as orientações dadas pela professora. Assista aos slides e o vídeo solicitado. 3. Nada pode ser escrito neste momento. Vocês precisam se concentrar para assistir os slides e para assistir os vídeos. Vocês têm até 9 horas para fazer isso. Para isso, precisa de concentração. Depois das 9, estarei tirando as dúvidas via áudio. Nada escrito. Por favor, peço que vocês transmitam tudo através de via áudio. Vamos lá. O tema da aula de hoje é Egito e Mesopotâmia. Essa aula é apenas mais uma revisão de história, já que vocês já tiveram essa aula. Vamos estar revisionando novamente. Bem, Crescente Fértil, Mesopotâmia e Egito. Sabemos que a palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. O nome Mesopotâmia é de origem grega, significa região entre rios. Meso significa meio, potamos significa água. Sendo assim, refere-se a uma região que está entre os rios Tigre e Eufrates, certo? Então, vamos lá. E dentro desse rio tem a importância para esses povos. Quais são as importâncias? Eles são rios de extrema irrigação, que têm uma prática de agricultura, que no caso aqui é a economia, e vários povos se atraíram por essa terra, pela Mesopotâmia, por essa civilização, por ser uma civilização que fica entre rios, por ser uma civilização fértil. Aí os povos que foram atraídos foram sumérios, acádios, amoritas, assírios e os caldeus. Esses povos foram atraídos por a terra ser uma terra fértil. Dando continuidade. O que significa a palavra Egito? Bem, sabemos que o Egito é o berço de cultura e arte. É onde todas as riquezas e poderes se encontravam na época. Terra dos faraós, uma civilização avançada, próspera, farta e que até hoje é admirada pelas ruínas, ou seja, admiramos. Para o povo de Deus, quem era o povo de Deus? O povo de Deus aqui são os hebreus. E quem são os hebreus, Os povos hebreus eram povos monoteístas. Eles acreditavam em apenas um único Deus. E isso significava que para eles estar vivendo no Egito era de extrema escravidão. Era um lugar ruim, lembrava sofrimento, dificuldades, humilhação, dor, tristeza, falta de perspectiva de vida, apesar do lugar ser fértil, mas eles não tinham perspectiva nenhuma de vida. Por que, eles não tinham perspectiva de vida? Porque eles tinham que obedecer ao faraó. E o faraó, no Egito, ele era considerado um deus, então ele tinha um poder total. Além dele ser politeísta, acreditar em vários deuses. Quais são as características da civilização, de uma civilização? Aqui estamos falando das características tanto da Mesopotâmia como do Egito. É uma sociedade em que as pessoas exercem diferentes atividades.
tanto na prática da agricultura como na economia. Eles também têm um domínio no sistema de escrita, tem a sua produção cultural, e aqui existem sumérios e egípcios. Criaram as mais antigas civilizações, né? Ela é uma região de crescente fértil, que é banhada pelos rios Nilo, que fica no Egito, Tigres e Eufrates, Mesopotâmia. Aqui é o mapa. Esse mapa foi mostrado na aula passada para vocês, certo? Esse mapa aqui é o mapa do crescente fértil. O que é o crescente fértil? Crescente fértil, ele recebe esse nome porque ele é formatado, né? O formato dele é semelhante a uma lua. Se vocês observarem, ele tem forma de lua, olha só. Essa lua aqui significa crescente. O adjetivo de fértil é a prática da agricultura. Pela prática da agricultura, eles deram como adjetivo a palavra fértil. Fértil para a agricultura, ótima para o plantio. Então, olha só o formato da lua, que é o formato de crescente, terra crescente. Quais foram os fatores que contribuíram, né, para essa grande expansão de pessoas ir para essas terras, como o Egito e a Mesopotâmia? Bem, existem as cheias anuais dos rios Nilo, Tigres e Eufrates. Tem a criação do calendário solar, além da construção de barragens, dicas, canais de irrigação, além da sua economia que é próspera e, em principal, esses rios, né? Sociedade e divisão entre ricos e pobres. Bem, no Egito e na Mesopotâmia, há uma sociedade. Essa sociedade torna-se uma das maiores e mais complexas. Por quê, Pro? Porque forma-se grupos que diferencia, seja pelo seu nascimento ou pelas atividades executadas. E assim as sociedades eram divididas por camadas, ou seja, grupos sociais. Esses grupos sociais são hierarquizados, é uma hierarquia que é passada de pai para filho. No Egito Antigo, existe o faraó e sua família, aí vem os sacerdotes, depois funcionários do governo, militares e escribas, camponeses e escravizados. Essa é a sociedade formada pelo Egito. Já a Mesopotâmia, vem um rei, a nobreza, e dentro da nobreza existem sacerdotes, militares, escribas e os comerciantes, além de camponeses e escravizados. Além de ser dominantes, né? No caso, o faraó, ele tinha o faraó e o rei, no caso, o faraó Egito, rei Mesopotâmia. Eles eram dominantes, eles detinham o poder de 4 formas básicas. Essas 4 formas eram riqueza, política, militar e o saber. Então, eles eram os dominantes. Então, eles dominavam os dominados eram aqueles que consumiam diretamente o que era produzido e era obrigado a entregar excedentes para os dominantes. O que é excedentes? Toda a riqueza, todo o ouro, ou seja, tudo que eles produziam, eles tinham que entregar para a classe dominante. Então, eles eram dominados. Obrigada pela atenção de vocês. Agora, tenho algumas correções para a gente fazer do livro de atividades, certo? Então, vamos para o livro de atividade. Eu preciso que vocês peguem o livro de atividade de vocês e coloquem nas seguintes páginas. Página 15, vamos corrigir a atividade da página 15. Na página 15 tem
porque os rios eram fundamentais para o desenvolvimento dos povos que viviam na região do Crescente Fértil. E aí vem a resposta, né? Que em virtude da humildade do solo, causada pelas cheias, as margens de rios como o Tigre, Eufrates e o Nilo eram férteis. Então, isso possibilitava o cultivo, né, de alimentos e a criação de animais. O 2, ele está pedindo para vocês preencher as lacunas, como vocês estão vendo aí. O nome Mesopotâmia foi criada pelos gregos e significa região entre rios, uma vez que a região localiza-se entre os rios Tigre e Eufrates. A questão 3 está perguntando a respeito dos povos mesopotâmicos, certo? Então, vocês vão ler e assinalar apenas uma. Então, a questão correta foi a letra D, porque os sumérios foram os primeiros povos a habitar a região, como tem no slide. 4. A respeito dos povos do Crescente Fértil, assinale verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, a resposta vai ficar verdadeiro, falso e verdadeiro. A quinta questão está pedindo para vocês assinalar a alternativa que corresponde aos povos que habitavam, ou seja, que habitaram a Mesopotâmia. Então, esses povos foram os assírios e os babilônicos. Código de Hammurabi, ele foi criado por volta de 1700 a.C. pelos babilônicos. A respeito dele, responda as questões a seguir. O que era o Código de Hammurabi? Era um conjunto de leis administrada pelos reis que ordenava a vida em sociedade para os mesopotâmicos. As leis haviam sido determinadas pelos deuses, ou seja, politeísta, pelo faraó e pelo rei. Faraó fica o quê? Egito. E o rei, Mesopotâmia. É a hierarquia que a Pró explicou para vocês. O que significa dizer que o Código de Hammurabi tem como princípio o Código de Talião. Aí vocês podem colocar que o Código de Hammurabi tinha como princípio de justiça a lei, que se baseava na vingança pessoal. A pessoa que o cometia um crime era punido em igual medida ao sofrimento causado. Então, era como se dissesse olho por olho, dente por dente. Então, era uma lei. Questão 7 pede para vocês analisar, seguir os códigos de Hammurabi, criado por volta de 1700 a.C. Depois, vocês irão responder as questões. E tá aí as respostas. De acordo com as leis do Código de Hammurabi, qual a relação entre o crime cometido e a punição para ele? A punição ao agressor ocorreu em igual medida ao crime que cometeu. Então, dependendo do crime que ele cometeu, se ele roubou, vai ser retirada a mão. Então, vai depender do crime que ele comete. B. Que diferença pode ser observada entre as punições previstas pelo Código de Hammurabi e as previstas pelo Código Penal brasileiro para o mesmo crime? Bem, o Código de Hammurabi, ele baseia-se na lei do talião. Portanto, a pena era aplicada na mesma medida que o crime e o dano praticado, como eu expliquei na questão anterior. Já na atualidade, no Brasil, temos um Código Penal que estabelece multas, indenizações e reclusões. Bem diferente do nosso Código brasileiro, é bem diferente do Código de Hammurabi. Observe a imagem a seguir e aí ele pede para vocês assinalar a alternativa que corresponde à imagem, né? Essa imagem aí é a imagem do Código de Hammurabi. Certo? E a resposta é a letra A. Representa o poder teocrático dos mesopotâmicos, em que o rei era o chefe político e religioso.
A teocracia, que também a Pro já explicou em sala de aula para vocês. Nono, os escribas egípcios escreviam em rolos de papiro, né, que era uma plantinha que ficava próxima às margens do rio Nilo. Então, essa plantinha era tirada e eles escreviam nela. Os egípcios criaram a escrita hieroglífica, certo? E a questão 11 está pedindo para vocês imaginar, né? Ler esse texto aí e imaginar. Com base no texto e em seus conhecimentos, explique a importância da invenção da escrita para a humanidade. Então, é com base no conhecimento de vocês. Qual a importância da escrita para vocês? Então, vocês vão me responder. Vamos para a questão 12. A questão 12 é uma questão de vocês observar as colunas, certo? Então, tá aí a resposta. Vai ficar E, D, A, F, B e C. Já na questão 3, é para vocês encontrar no caça-palavras para completar corretamente as frases. Vamos lá. Aí vem. No Egito, as mulheres podiam ter propriedades e realizar comércio e até herdar o trono. 2. Diz-se de uma sociedade na qual grupos são considerados superior às demais, ou seja, uma sociedade hierarquizada. 3. Organizava as cerimônias religiosas no Egito Antigo. Quem eram os sacerdotes? 4. Os prisioneiros de guerra geralmente pertenciam à classe dos escravizados. 5. Formava a maior parte da população e trabalhava na agricultura. Camponeses. 6. Na Mesopotâmia, a denominação atribuída ao rei era patese. 7. Na sociedade egípcia, o faraó representava a encarnação do deus Horus. Na Mesopotâmia, a nobreza era o grupo composto de sacerdotes, militares, escribas e comerciantes. Depois que vocês preencherem aqui, vocês vão circular abaixo. Continuando. A questão 14 pede para vocês ler o texto abaixo. É um hino em homenagem ao Rio Nilo. A Pro vai ler para vocês. Adoração ao Nilo. Salve, tu Nilo, que te manifestas nesta terra e vens da vida ao Egito. Misteriosa é a tua saída das trevas, neste dia em que é celebrada, ao irrigar os prados criados por Rã. Tu fazes viver todo o gado, tu é inesgotável, que dás de beber à terra, Senhor dos peixes. Durante a inundação, nenhum pássaro pousa nas colheitas. Tu crias o trigo, fazem nascer o grão, garantindo a prosperidade aos templos. Se paras a tua tarefa e o teu trabalho, tudo que existe cai em inquietação. Então, eles fizeram um hino adorando ao Nilo. Então, o Nilo, para eles, era prosperidade, era riqueza aquelas águas. E aí vem, qual a importância do rio Nilo para os egípcios? Ele era fundamental para o desenvolvimento da sociedade egípcia, certo? Sem ele não ia existir economia. Então, ele era de suma importância. Aí vem a B. Que atividades eram praticadas no Egito são mencionadas no hino? Criação de animais, agricultura, pesca e atividade nos templos. Cite 2 obras realizadas pelos egípcios para aproveitar melhor os recursos do Nilo. E aí as 2 obras vocês podem falar que são os diques e os reservatórios, além das embarcações. A questão 15 também é um texto. E a Pro tá aí a resposta para vocês, certo?
Pronto, gente, se vocês tiverem alguma dúvida referente ao conteúdo, eu estarei disponível para tirar as dúvidas de vocês referente ao Egito e à Mesopotâmia, certo? Hoje foi apenas mais uma revisão para vocês obter uma melhor compreensão. Agora estarei disposta para sanar todas as dúvidas que vocês tiverem em relação ao conteúdo. Nada de escrever no Skype, mande áudio, certo? E depois mande as fotos das atividades respondidas no privado. Vou pedir para que vocês façam uma coisa. Já que hoje foi apenas correção de atividades, eu quero que vocês façam em casa, que vocês possam construir em casa um desenho. Vocês escolham um desenho, pode ser uma pirâmide, pode ser o faraó, e faça esse desenho no caderno representando o Egito. Ou então vocês podem escolher um desenho da Mesopotâmia, representando em forma de desenho a importância dessas civilizações para o mundo, ou seja, para a sociedade. Bem, a aula está acabando, fique em casa, use o álcool em gel, se protejam sempre e estou morrendo de saudade. Beijos! Lembre-se, nada de escrever no grupo, apenas via áudio. Fica com Deus.